O repórter Leandro Stout apresenta ao longo de todo o dia de hoje na programação da Rádio Gaúcha a série de reportagem Filhos do Crack. Na matéria que foi apresentada pelo Stout, ele mostra, por exemplo, que nas 67 unidades da FASC, a Fundação de Assistência aqui de Porto Alegre, estão acolhidas 750 crianças e adolescentes. No ano passado, em média, 33 crianças foram abrigadas por mês. Um dos responsáveis pela própria FASC, pela rede da própria FASC, conta que 80% dos novos abrigados chegam justamente por causa de uso de drogas pela mãe. E a principal droga, a que é mais utilizada, é justamente o crack. Para a gente falar sobre essa realidade da presença do crack durante o período de gestação, durante a gravidez e especialmente depois, quando essas crianças acabam abandonadas ou precisando ser acolhidas, é que nós conversamos com o presidente da FASC, o vereador de Porto Alegre, Kevin Krieger. Presidente, bom dia. Bom dia, André, bom dia, Rosane, bom dia, Caroline, prazer falar com vocês. Bom dia, presidente. Como a realidade do crack tem afetado as crianças que são atendidas pela FASC, que na verdade são usuários da droga sem nunca ter utilizado? Exatamente, André, esses são os dados alarmantes do nosso último ano em relação ao acolhimento institucional às crianças e adolescentes abrigadas. Como nosso enfermeiro Jonatas falou com o Leandro, hoje, dos 333 crianças que foram acolhidas no ano de 2012, e tu falaste 33 por mês, mas isso dá praticamente uma por dia, ou mais até, na verdade. É mais que uma por dia. É mais que uma por dia. Então, aí está um dado realmente que é alarmante e desses casos, 80% relacionados ao uso de crack pelas gestantes, e isso realmente vem aumentando cada vez mais a cada ano, e eu me lembro bem que fui conselheiro tutelar do ano de 2001 a 2004, nosso grande problema naquela época era a negligência, maus tratos e principalmente o uso da loló pelas gestantes, né? E hoje nós saímos em 10 anos e uma década da loló do crack. Então, realmente, agora o que nós podemos, assim, falar e tranquilizar, apesar deste fato, hoje o acolhimento na rede da Fundação é um acolhimento de muita qualidade para essas crianças e esses adolescentes. E eu via agora a nossa ministra Marta Suplicy falando da questão cultural, só para te dar um exemplo da qualidade de atendimento que hoje nós temos, ela falou que 14% das pessoas do Brasil acessam a cultura. Hoje nós temos uma parceria na nossa rede de acolhimento com a Opus, que dá acesso integral à cultura de todas as crianças e adolescentes. Então, esses são pontos que são fundamentais também no dia a dia dessa criança e desse adolescente. Agora, uma das grandes dificuldades que a gente está tendo é a revinculação familiar, exatamente porque estas mães, depois que também têm os filhos abrigados, dificilmente elas conseguem aderir aos encaminhamentos de saúde e de assistência social. Kevin, em que estado essas crianças chegam à FASC e como é que vocês encaminham nos casos que não conseguem mais, nos casos em que não se consegue mais reatar esse vínculo familiar? Essas crianças vão acabar parando na lista das crianças para adoção? Sem dúvida, esse é um trabalho integrado que nós fazemos com a rede do judiciário, que encaminha hoje toda criança e adolescente que vem para o acolhimento institucional, ela só entra pelo Poder Judiciário, só o sistema judiciário que pode solicitar o acolhimento institucional. Então, primeiro tenta-se fazer a revinculação familiar, como eu falei anteriormente, cada vez essa revinculação está mais difícil com a família de origem, tenta-se buscar também a família extensa, ou então alguns amigos, parentes dessa família que possam vir também a cuidar e transformar esta criança na sua família, mas cada vez mais essa rede do crack dificulta esse retorno. Caso isso não aconteça dentro desse processo de revinculação e também do processo judicial, ela vai ser destituída de fato poder e realmente vai para adoção. Agora, o grande problema é que nós temos que as pessoas hoje, infelizmente, ainda só querem adotar as crianças até 2 anos. Isso é um apelo que a gente faz para a sociedade, que possam também vir a buscar a adoção, inclusive de crianças que têm mais de 2 anos. E há rejeição às crianças que são vítimas, no caso, filhos de mães viciadas em drogas, por conta das sequelas que elas podem ter? Tem, nós temos casos, sem dúvidas nenhuma, que tem uma certa rejeição, mas também tem muitas pessoas
que por causa desse fato também buscam a adoção, até para dar continuidade a uma dificuldade, uma falta de garantias que essa criança teve, inclusive na gestação desta mãe usuária de crack. Também tem muitas pessoas hoje que vêm buscar a adoção dessas crianças também. Isso não é regra, Rosane. Presidente, a gente sabe que nós estamos falando aqui de mães também bastante jovens, né? Muitas vezes quase adolescentes, quase crianças também. Nesse trabalho que vocês fazem para socorrer essas crianças que chegam à FASC, também há alguma forma de tentar resgatar essa jovem mãe? Carolina, acho que tu colocaste num detalhe muito importante, que a Fundação vem investindo muito forte na rede de criança e adolescente. Nos últimos 4 anos nós dobramos o atendimento no turno inverso escolar para o atendimento de crianças e adolescentes. Nós tínhamos 7.000 atendimentos, né, a escola pela manhã e o turno inverso escolar à tarde, que é o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, passamos para quase 15.000 atendimentos. E também eu estava vendo a ministra falar em relação ao Bolsa Família, que eu acho que é um dos programas que muitas pessoas não se dão conta, que não é uma simples transferência de renda, mas tem todo um trabalho de investimento na área de educação, de assistência e de saúde, do acompanhamento dessas crianças na escola, das gestantes no Sistema Único de Saúde. E sem dúvida nenhuma, Porto Alegre está investindo muito forte na abordagem social, e tanto que praticamente hoje tu não vê mais crianças e adolescentes nas ruas. A gente tem ainda, e eu estava ouvindo vocês falar em relação ao adulto, né, ao nosso morador de rua, que a gente ainda tem bastante na cidade. Também nós estamos fazendo um trabalho muito forte, como fizemos desde 2007, em relação aos adolescentes que estavam em todas as sinaleiras de Porto Alegre. Bom, Kevin Krieger, presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania aqui de Porto Alegre. Kevin, obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia, um bom trabalho. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado. Agora, 8h44. Eu recebi o relato de um médico há poucos dias, médico que faz atendimento justamente de pacientes. Ele atendia uma mãe grávida e ela relatava para ele durante a gravidez, que era uma pessoa esclarecida, ou seja, que tenha tido um padrão mínimo de estudo, uma quantidade mínima de estudo, sabia do risco que tinha, e que ela relatava para ele: doutor, eu não consigo me afastar da pedra. O marido não era usuário de crack, ela era usuária, os dois conscientemente lutando contra a pedra, e ela estava 4 ou 5 meses de gestação. Ela segurou durante um tempo, aí ela não aguentou e acabou procurando a droga. Esse é o problema do crack, né? Esse é história horrível, né, André? O próprio Ministério da Saúde aqui tem divulgado estudos, levantamentos que mostram um aumento do atendimento de pessoas no SUS que chegam atingidas, prejudicadas, debilitadas por causa do crack. Isso já é uma questão que está atingindo o atendimento no SUS e também o benefício por meio do Ministério da Previdência. Aposentadorias de trabalho por causa do uso do crack. É uma questão muito triste que já está virando um problema de saúde pública e para a Previdência também. 8h